prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro virtual. Lembrando que, devido à pandemia do coronavírus, a nossa faculdade houve uma suspensão das aulas presenciais, mas que isso não quer dizer que a gente deva continuar os nossos estudos de forma online. Lembrando que a gente está aqui à disposição de vocês. Caso surjam algumas dúvidas, deixo aí totalmente aberto para vocês. Bem, vamos falar basicamente hoje, dando continuação ao que a gente tem visto, né, dentro de sala de aula, sobre a seção 1.1, administração e atuação do gestor, processos gerenciais, habilidades e papéis de gerentes. Bem, primeiro aqui os 10 papéis de Mistenberg. A gente já falou um pouco dentro de sala de aula, hoje eu vou só relembrar alguns pontos. O gerente, ele tem basicamente 3 papéis aí essenciais. O primeiro é o papel interpessoal, figura de proa, ele ser um líder, né? E um elo de ligação. O papel de decisão, ele funciona como empreendedor, controlador de distúrbios, administrador de recursos e negociador. E também a gente tem o papel de informação, que é o monitor, disseminador e o porta-voz. Lembrando que cada um desses papéis que ele exerce, ele tem uma importância dentro do ambiente organizacional. Primeiro aqui, né, o papel de decisão, envolve tomar decisões sobre empreender projetos, ideias e oportunidades, resolver conflitos buscando a adaptação do grupo, as mudanças gerenciais, a alocação de recursos, orçamentos e prioridades, e representar os interesses organizacionais de negociação. O segundo aqui é o papel interpessoal, que engloba representar oficialmente a organização e ser um exemplo como figura de proa, liderar os grupos dirigindo, orientando e motivando, e comunicar internamente exatamente a organização e externamente a organização. Ele é um interlocutor entre a rede de comunicação da empresa e também tem um papel de formação, que é referente a se acompanhar os temas relacionados ao negócio e manter o contato com pessoas, garantir a disseminação da informação conforme os grupos de interesse dos negócios, atuar como porta-voz da organização com os grupos de interesse. Feito isso, eu quero chamar a atenção de vocês sobre um caso, né, que está lá no livro de vocês, de como a gente deve tomar a decisão baseado naquilo que o gerente tem que representar para a sua equipe. E qual é o efeito da liderança dentro da gestão de equipes, né? Lembro que a situação problema, o Pablo é o nosso supervisor de produção, que trabalha com a gente há mais de 10 anos e que se candidatou a uma vaga de gerente comercial, já que ninguém conhece como ele os produtos que a empresa pretende vender ou pretende construir. O nosso desafio é entender se o Pablo tem ou não perfil gerencial, ou competências técnicas ou comportamentais para estar ou não, né, assumindo esse cargo de gerente comercial. Levanto aqui para vocês aqui 4 perspectivas, né? Convido vocês a imaginar, né? Primeiro, todavia, toda atividade que exige a prática dos processos gerenciais representa a atuação do gestor? Qualquer pessoa que conhece os processos gerenciais tem habilidades gerenciais? Para assumir os papéis de gerente, é necessário apresentar características tipos de gestor? Os resultados das atividades dos grupos são as mesmas, independentemente da característica do gestor? Eu convido vocês aí a fazer uma reflexão sobre se é ou não, né, adequado, às vezes, uma pessoa que é extremamente técnica conseguir assumir uma função que é gerencial. Lembrando que a gente estudou isso dentro de sala de aula, a relação entre as competências e os níveis organizacionais. Quanto mais alto uma pessoa está numa organização, mais habilidades humanas e técnicas são requeridas, mais humanas e conceituais, na verdade, né, são requeridas dessas pessoas. Eu quero que vocês reflitam nessas 4 perguntas e que depois vocês me enviem um relatório. Essa, então, é a atividade que eu deixei para vocês também, para que seja entregue no nosso próximo encontro. Tá bom? No dia 24 aí de março. Fica aí como uma atividade que vocês me entreguem. Façam uma reflexão, ponderem para verificar se realmente o Pablo tem ou não condições de assumir essa vaga e essa liderança. Bem, dando continuidade, um dos principais desafios que um gestor tem é tomar decisões e também encarar a mudança organizacional como algo positivo.
Lembrando que, né, tomar decisões, ela está sempre muito relacionada à questão de resolver problemas. Lembrar que problema é a discrepância entre o estado atual e o desejado das coisas. Ou seja, um gestor ele tem um grande desafio em sair do estado comum, normal, e atingir o objetivo que a organização determina, e da forma mais natural, mais tranquila possível, fazendo com que toda a equipe trabalhe em um único propósito e seja direcionado para um único só resultado, né? Pensando nisso, então, a gente cai nesse diagrama de como muitas vezes as nossas decisões têm que ser tomadas, ou seja, como ocorre o problema como ocorre, né, a resolução dos problemas de uma forma geral. Como eu posso resolver um problema? Primeiro, eu tenho que identificar o que é esse problema. Não tem como eu atuar em algo que eu não identifico como algo que eu tenha que melhorar ou algo que eu tenha que desenvolver. A primeira fase, então, desse fluxo é identificar o problema, é saber o que está fazendo ou impactando com que a gente não atinja o nosso objetivo. Um exemplo que eu dou aqui para você seria, por exemplo, uma queda de 5% nas vendas. Para você, é um problema ou um sintoma? A gente precisa analisar com critério para identificar se esse é realmente o problema da nossa empresa ou se outras coisas estão impactando nessa queda de vendas. No segundo momento, quando a gente já identificou o problema, é fazer a coleta das informações relevantes. A gente precisa então começar a reunir as informações relacionadas ao problema, analisar e entender o porquê que está acontecendo, como é que está afetando os resultados, se existem políticas organizacionais que impactam ou não o problema ou solução, quanto tempo e qual é o custo da solução. Além disso, né, a gente precisa pensar se, olha, os produtos são obsoletos que a gente está trabalhando, tem má qualidade da matéria-prima, como é a dedicação dos nossos vendedores dentro desse cenário. O cenário econômico está dificultando as vendas, pensando naquele exemplo que eu dei anteriormente para vocês. Depois disso, a gente tem que desenvolver as alternativas possíveis. A gente aí tem algumas ferramentas que podem possibilitar, né? Que é a questão, por exemplo, do brainstorm. A gente pode levantar possíveis alternativas de soluções de problemas. O que a gente tem que ter em mente aqui é que todo mundo tem que ter espaço para contribuir. Todo mundo aqui tem que ter um peso igual, né, na discussão. A gente deve respeitar ideias diferentes, mesmo que elas pareçam óbvias ou inviáveis às vezes, porque soluções simples podem ser as soluções que de fato resolvam um problema de uma forma rápida, barata e eficiente. A gente não deve descartar nenhuma dessas possibilidades alternativas. Quero lembrar vocês aqui uma vez um exemplo, né, que eu acho que eu já citei em sala de aula, se não vou repetir brevemente. Em uma linha de produção eles estavam com um problema de questão de logística, porque eles faziam entrega em determinadas caixas de papelão e essas caixas estavam, ao invés de chegar com o produto na casa do cliente, ela está chegando vazia. Então, dessa forma, eles pensaram em possibilidades de tentar fazer com que a caixa não saísse vazia do centro de distribuição dessa empresa. Alguns engenheiros vieram, deram ideias mirabolantes, outras pessoas também mais qualificadas, e só que aí se tornou inviável pelo alto custo de implantação de cada ideias. Então, um operador, né, uma pessoa da linha de produção, sugeriu que fosse colocado perto da esteira onde era levada, né, essa caixa de um ponto a outro do chão de fábrica da empresa, fosse colocado um ventilador, para que cada vez que passasse uma caixa vazia, esse ventilador empurrasse para fora da esteira essa caixa. É uma medida simples, né, e muito mais econômica que se tornou viável. É uma ideia brilhante, né? Fora outros exemplos que a gente tem aí no mercado. Lembrando que ser estratégico não é ser mirabolante, não é ser algo complexo, né? Estratégico é simples, direto e efetivo. Depois passado dessa fase, a gente tem que avaliar cada alternativa. A gente tem que identificar quanto vai custar cada alternativa, quanto tempo demandará, quais são os pontos fortes e fracos de cada uma, quais são opções mais favoráveis e desfavoráveis. Depois feito isso, esse levantamento, né, essa organização, a gente vai selecionar a melhor alternativa a partir desses critérios que a gente criou dentro da avaliação de cada alternativa. Se uma alternativa ela for muito boa, mas financeiramente muito cara, não é viável para a empresa. A gente precisa achar uma solução que seria o meio termo. Ela seria efetiva para resolver o problema, mas também economicamente viável. Feita a seleção, parte agora a fase de implantação. A gente vai seleciona então adequado a partir das 5 e começa a aplicar dentro aí do nosso dia a dia. A gente tem que ter algumas coisas em mente, né? Por exemplo, o impacto dessa implantação dentro do nosso processo.
Lembrando que se for algo muito traumático, né, ela não pode, em hipótese alguma, parar a produção. E depois a gente vai para a parte de acompanhar e avaliar o processo, para verificar se tudo aquilo que planejou foi de acordo com aquilo que foi implantado. Aqui eu apresento para vocês um modelo de tomada de decisão racional, onde a gente pode categorizar praticamente a tomada de decisão em 4 conceitos, né? Ele sendo analítico, diretivo, conceitual e comportamental. O diretivo são pessoas mais racionais, eficientes e lógicas, decidem mais rapidamente com poucas informações e focam mais no curto prazo. Seria aí o que a gente chama de liderança de base, né? Seriam as lideranças operacionais, focadas no curto prazo. O estilo analítico, ele desejam mais informações para decidir, decidem com cuidado e se adaptam às novas situações. Seria uma pessoa que estaria passando pela transição do operacional para o tático. São pessoas que agora buscam mais informações e tomar com mais certeza aquelas decisões. O terceiro estilo é o estilo conceitual, considera muitas alternativas, decidem com foco no longo prazo e são criativos para encontrar soluções. Essa daí a gente já identifica como já um nível estratégico, né? Onde ele tem que resolver o problema organizacional focando no longo prazo, muitas vezes com ideias criativas, devido à diversidade encontrada no mercado. E o terceiro estilo de liderança, ele é mais comportamental, é o estilo voltado mais para a questão das pessoas. Ele é mais receptivo às sugestões dos outros, decide evitando os conflitos e busca uma aceitação. Esse estilo também é muito efetivo, mas com um olhar mais para a gestão de pessoas. Lembrando aqui também que o gestor ele tem um papel fundamental, né, dentro do processo de tomada de decisão na mudança organizacional. Lembrando que mudança é uma alteração de estrutura, ambiente, tecnologia, pessoas dentro de uma organização. A gente precisa gerir essa mudança de uma forma eficiente para que não exista nenhum trauma ou barreira, para que seja possível a gente passar da forma mais tranquila fazer essa passagem aí. O gestor, basicamente, com sua equipe, ele passa por 3 fases. A primeira é o descongelamento, a ruptura do padrão atual, em que velhas ideias e práticas são derretidas, ou seja, a gente deixa inicialmente de fazer a nossa rotina, a nossa operação, aceita a mudança, né, internaliza ela no segundo processo e começa a praticar novas ideias. Depois a gente internaliza essas ideias, faz o congelamento, recongelamento dela e começa a adotar isso como rotina dentro do nosso padrão. É importante a gente ter esses 3 momentos que a equipe passa, né, por essa mudança organizacional, para a gente entender quais são as ferramentas e estratégias que, quanto gestor, a gente pode utilizar para fazer com que esse processo seja o mais tranquilo possível, o mais suave possível.